Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos vocês de modo muito especial. Fonte de vida. Qual tem sido a sua fonte de vida, o seu recurso para a sua sobrevivência? Você, como todos os seres humanos, tem buscado sobreviver num mundo difícil, num mundo cruel, mas num mundo que, nos nossos dias, traz muita felicidade, traz muito lazer, traz a possibilidade de uma vida mais confortável. Por mais que as pessoas estejam reclamando da vida por vários fatores, por várias questões, principalmente emocionais, psicoemocionais, e também a ausência da espiritualidade correta e verdadeira, por mais que as pessoas tenham sofrido a ausência de um direcionamento sadio acerca da palavra de Deus, na perspectiva humana, todos aqueles que estão vivendo em nosso tempo têm uma melhora de qualidade de vida. Basta vocês olharem para os seus antepassados, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu avô e avó, para os seus bisavós. Observe como era a vida há 50 anos atrás, há 80 anos atrás, há 100 anos atrás. O que é um passado recente, tratando-se de história da humanidade. Então, quando nós observamos um pouco atrás da experiência que nós temos de vida hoje, nós observamos que os nossos antepassados tiveram maiores dificuldades com a vida. A dificuldade com o trabalho, a dificuldade com o acesso às outras pessoas, a dificuldade de não se ter os recursos tecnológicos que hoje nós temos. A grande questão é que, com tudo que nos é oferecido hoje, o ser humano continua insatisfeito, continua reclamando da vida, o ser humano continua, na sua insatisfação, reclamando do próprio Deus. E como resolver essa questão? Amando a si próprio, aprendendo a se amar da maneira que Deus nos ama. Pense nisso. Como Deus ama você? Na sua concepção de Deus, como Deus te ama? Este mesmo amor tem que ser retribuído a você por você mesmo. Você tem que se amar. E você tem, a partir deste amor, amar a Deus sobre todas as coisas, porque é Ele que vai te ensinar a amar a si mesmo e ao próximo, que é este o mandamento de Deus. Então, por que que tantas coisas materiais, tanto dinheiro, tanto lazer, tanta descontração, tanto entretenimento, por que que isso não está trazendo prazer pleno e alegria? Porque se nós não tivermos amor, nós não tivermos a centralidade correta dentro da espiritualidade para a qual nós fomos criados, nós vamos ter muitos problemas, vamos ter insatisfações, vamos ter tristezas. Não que aqueles que entregaram a vida a Jesus e recebem a Jesus como seu único Senhor e Salvador e também recebem ao Espírito Santo com seus dons, talentos e frutos, e também aceita a autoridade paterna de Deus, o Pai. Então, existem estas pessoas que, mesmo passando por todo esse processo, ainda passam por dificuldades e por problemas. Mas a superação desses problemas, a superação das adversidades comuns da vida, a superação das adversidades que vêm com maior peso, a superação das questões emocionais, psicológicas e psicossomáticas que nós estamos vivendo. Então, todo esse conjunto de fatores, quando nós nos voltamos para Deus, nós vivemos de uma forma melhor, mais sadia, com mais felicidade, com mais paz, com mais centralidade a respeito da nossa própria vida. E é isso que Jesus está ensinando. O nosso texto de reflexão hoje, para refletir a respeito da nossa fonte de vida. A fonte de sobrevivência que nós temos não é o dinheiro. A fonte de sobrevivência que nós temos é o Espírito de Deus atuando em nós, para que nós estejamos vivos, sempre vivos na presença de Deus. E mesmo passando pelo vale da sombra da morte, nós possamos crescer de tal maneira
que na ressurreição nos encontraremos com Jesus para a vida eterna. O texto do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 14, versículos 6 e 7, é onde Jesus diz assim: Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai sem ser por mim. Se vocês me conhecem de fato, conheceriam o Pai também. De agora em diante, vocês o conhecem porque já o viram. Viu quem? Viu a Jesus, o Deus encarnado. Então, Jesus ele traz uma expressão que é bastante divulgada, a maioria das pessoas conhecem muito bem esse versículo. Eu sou o caminho, a verdade e também a vida, que eu estou lendo na versão da Bíblia, a mensagem. Eu sou o caminho, a verdade e também a vida. A expressão vida que é usada nesse texto é a palavra zoé, do grego. Zoé, do grego, quer dizer a totalidade de vida, tanto a expressão humana quanto a expressão espiritual. É a plenitude da vida. Não é como o bio, que é traduzido como vida também, mas é uma vida biológica, uma vida exclusivamente humana. Não, Zoé é uma vida plena, que envolve toda a nossa humanidade e também toda a nossa espiritualidade. Então, neste texto, João utiliza esta palavra exatamente para mostrar que Jesus, ele não veio trazer apenas qualidade de vida material ou financeira. Jesus veio para trazer vida e abundância, mas a plenitude da vida aqui neste mundo e a plenitude da vida na ressurreição que nos é proposta pelo sacrifício do próprio Cristo. Então, o texto, ele diz assim: Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e também a vida, esta vida plena, essa vida completa. Ele fala que ele é o caminho, porque ninguém chega a Deus se não for através de Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de suas vidas. Ele é o nosso único caminho. É ele que nos proporcionou a redenção, o perdão dos nossos pecados para a vida eterna. Então, ele é o caminho para se chegar a Deus. Né? Ele é a verdade. João 17:17 fala: santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. E aqui Jesus está falando que ele é a verdade encarnada. Ele é a própria palavra encarnada. Jesus é o caminho, ele é a verdade, mas ele também é a vida, a plenitude de tudo aquilo que nós somos dentro do propósito que ele mesmo nos criou. Então, esse conjunto de fatores nos traz uma paz, nos traz uma boa reflexão a respeito de quem nós somos diante de Deus e a responsabilidade que temos de representar o reino de Deus, representar a igreja de Jesus Cristo e representar o próprio Jesus Cristo, né, na nossa vida cristã, no nosso jeito de ser cristão, na nossa postura, nas nossas brincadeiras, no nosso vestuário, na nossa alimentação, tudo nós fazemos para a glória de Deus. E é desta maneira que nós vivemos bem e felizes a cada dia, apesar das adversidades deste mundo. Um outro detalhe que é de extrema importância nesse texto de João 14, de 8 e 7, é quando Jesus fala, no versículo 6, ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou é uma expressão hebraica que não é nem pronunciada, seria Yahweh, ou alguma coisa assim parecida. A pronúncia seria essa, Yahweh. Nisso, mas não se pronuncia dessa forma, porque a palavra que vai formar o verbo ser no infinitivo é exatamente a palavra designada para o próprio Deus, para seja a expressão do próprio Deus. Então, quando os judeus veem, né, quando os hebreus veem escrito ali a expressão Yahweh, normalmente não se lê. Um judeu mais liberal, ele vai olhar para aquela escrita e ele vai ler Adonai, Senhor, o meu Senhor.
né, ali representado. Os mais ortodoxos, mais tradicionais, eles olham para o escrito, também não falam o nome para não pronunciar o nome de Deus em vão, e eles falam Hashem, o nome, aqui está o nome. O problema é que Jesus usa este verbo, essa colocação, o tempo todo no infinitivo. Então, ele está se declarando, cada vez que ele faz isso, ele se declara que ele é o Deus que se fez carne e habitou na terra. Então, o que ele coloca no versículo 6 assim, aqui? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. A expressão que está aqui no presente de um infinitivo da língua portuguesa, ele não é exatamente assim na língua hebraica ou no grego que foi escrito aqui. Esta palavra que vem do hebraico e passa para o grego pela escrita de João, ela é uma palavra que tem como fundamento uma ação contínua. Ele é um verbo contínuo de um tempo que nós não temos na língua portuguesa. Por isso a dificuldade de tradução. Nós não temos correlatos, não temos similares para esse verbo. Então, a ideia do eu sou, que em muitas Bíblias está traduzida como Senhor, tudo em letra maiúscula, em caixa alta, né? No original vai estar a palavra Yahweh, que a gente lê como Adonai ou como Hashem, mas ao olhar para esta expressão, esta palavra, quando Jesus utiliza, ele declara que ele é o Messias, ele é o Deus encarnado, é ele que está ali para ser a nossa fonte de vida e para nos ensinar em tudo aquilo que nós precisamos para uma boa existência na Terra, uma existência de ética, de moral, de respeito, de crescimento no conhecimento, de bons relacionamentos, bons serviços, bons trabalhos. E desta maneira, Deus vai cuidando de nós a cada dia e nos ensinando qual é o seu verdadeiro propósito. Então, Jesus falando, eu sou o caminho. Ou seja, eu sou o que eu sou hoje e continuarei sendo o tempo inteiro por toda a eternidade. É uma ação inicial contínua. Ela tem um marco de início, mas dali para frente ela não para mais, porque ela continua na mesma perspectiva. É bastante interessante quando nós compreendemos isso. A questão é que a expressão Adonai, Hashem, ou a expressão do Yahweh, que é o verbo ser no infinitivo aqui nesse texto, eu sou o caminho, é porque de fato Jesus é o caminho, e o único caminho para a vida eterna. Ele é o caminho que nos conduz à salvação, nos garante a ressurreição para a vida eterna. Ele é a nossa fonte de vida e deve ser dessa maneira. Nos colocarmos todos os dias aos pés de Jesus em oração, nos colocarmos todos os dias diante da direção do Espírito Santo, para que nós compreendamos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então o texto fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E olha o que ele continua falando, ninguém chega ao Pai sem ser por mim. Ninguém chega ao Pai sem mim, que é o que está nessa tradução. Sem Jesus Cristo, ninguém chega a Deus o Pai. Ele já afirma isso. Se não for através de mim, ninguém tem acesso a Deus. Mas a grande notícia é que nós não só temos acesso a Deus hoje pela intercessão e mediação de Jesus Cristo no santuário celestial, como nós temos também o privilégio de ter o Espírito Santo de Deus habitando em nós. E desta maneira, nós também trazemos Deus para dentro de nós. Deus nos leva para o seu espaço, o seu território. Deus está nos conduzindo para a vida eterna, aonde Ele está. Enquanto esse dia não chega, Ele permanece em nós pelo Espírito Santo. E é isso que nós temos que aprender a agradecer a Deus, porque somos salvos, estamos permanecendo e perseverando na salvação, para que o nosso reencontro com Jesus seja perfeito, sem mácula, sem nada que venha manchar a nossa ética, a nossa moral e o nosso caráter. Então, quando nós falamos de fonte de vida,
nós temos que compreender que Deus, em Jesus Cristo, tem um manancial de vida para você. Um manancial de vida, de esperança, numa relação de fé, da prática da palavra de Deus, que isso é fé. A fé não é você apenas ler a Bíblia e acreditar que é verdade, mas é achar uma maneira de praticar essa verdade na sua vida. Isso é a expressão da fé. Por isso que Tiago fala que fé sem obras é morta. Aquele que tem fé, naturalmente fará boas obras, porque ele foi destinado para isso desde o início da criação. Seguindo o texto vai fechar falando que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai sem mim. Se vocês me conhecessem, de fato conheceriam ao Pai também. Ao Pai, né, me conheceriam também. De agora em diante, vocês o conhecem, porque já o viram. De agora em diante, nós conhecemos a Deus porque nós vimos Jesus. E nós não vimos Jesus fisicamente, como o povo dessa época, mas nós vemos Jesus todos os dias agindo em nossas vidas e cuidando de nós. Então, permaneça, confie, seja dirigido pelo Espírito Santo e se fortaleça em Deus, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre cada um que está recebendo a mensagem nesse momento. Que o Senhor conceda a tua paz e direção espiritual, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha uma excelente semana, em nome de Jesus.